jamais me ocorreria que aquele convite aparentemente inocente seria o princípio de tudo o que estava por vir. O ar não carregava qualquer indício de tensão, e eu não tinha motivo algum para pressentir algo de estranho quando Mateus propôs uma pequena viagem em família. Precisamos relaxar, ele disse, com aquele seu tom prático de sempre, o mesmo que usava para agendar a manutenção do carro ou para decidir o novo plano de celular. Ele havia reservado um sítio grande, um casarão colonial charmoso, nos arredores de Ouro Preto, em Minas Gerais, com a intenção de reunir toda a família. A ideia era simples: comer juntos, caminhar pelas colinas e, como ele gostava de dizer, lembrar o que é realmente importante na vida. Eu, Helena, concordei sem entusiasmo, mas também sem qualquer resistência. Honestamente, não tinha motivos para dizer não. Tudo parecia tão simples. A relação de Mateus e eu, na superfície, funcionava. Não éramos daqueles casais que brigam aos berros ou que mal se falam. Conversávamos, organizávamos a casa, dividíamos as decisões. Mas, no fundo da minha alma, uma lacuna inominável e fria cavava um espaço que crescia lentamente entre nós. Mesmo que Mateus nunca notasse. Ele permanecia gentil, solícito, sempre com a palavra certa para cada ocasião, mas eu não me lembrava da última vez em que as mãos dele me procuraram por desejo, e não por mera rotina. A manhã da partida foi tranquila, sem pressa. Eu arrumei minha mala devagar, escolhendo as roupas com um cuidado que beirava a reflexão. Optei por um vestido leve de linho cru, de um branco quase perolado, com uma estampa sutil de folhagens tropicais em verde esmeralda. O decote canoa era discreto, mas realçava a linha do meu pescoço e a curva dos ombros com uma elegância que me fazia sentir bem. Nos pés, calcei sandálias de salto blocado em madeira, com tiras finas de couro marrom que se entrelaçavam delicadamente no tornozelo, dando-me uma leve, mas notável, sensualidade. Finalizei com uma pulseira de ouro discreta no pulso e um colar simples, mas com um pequeno pingente em formato de gota que realçava a feminilidade do meu colo. Não me senti excepcional, apenas queria parecer bem para mim mesma. A primeira hora de viagem passou em um silêncio confortável, quebrado apenas por comentários esporádicos sobre o trânsito da BR-040. O pai de Mateus, o Sr. Augusto, juntou-se a nós de última hora. Ele sentou-se na frente, ao lado do motorista, e eu logo atrás dele. Durante a viagem, comecei a notar os pequenos gestos do Sr. Augusto, como seus dedos batiam em um ritmo quase imperceptível no painel, como sua voz soava com uma leve ironia e uma autoconfiança que eu não esperaria de um homem de sua idade. Seus olhares encontravam os meus no retrovisor com uma frequência estranha, prolongados, diretos, até mesmo inapropriadamente fixos para serem casuais. Havia algo naqueles olhos, um brilho inconveniente e intenso, que me fez apertar a barra do vestido. Quando chegamos, a casa realmente correspondia à descrição de Mateus, espaçosa, com janelões coloniais e um jardim que lembrava um pequeno paraíso tropical, cuidadosamente mantido. Tudo estava preparado para que nos sentíssemos confortáveis, beirando a perfeição. Ao descarregar a bagagem, o Sr. Augusto se ofereceu para me ajudar. Sua mão tocou a minha levemente ao segurar a alça da minha mala. Foi um contato ínfimo, mas um calor inesperado percorreu meu braço, fazendo-me prender a respiração por um instante. Durante o jantar, a conversa girou em torno de histórias de família, piadas repetidas que só eles conheciam. Eu sorria, participava quando necessário, mas minha atenção sempre voltava para o Sr. Augusto. Seus olhos me procuravam de vez em quando do outro lado da mesa, como se quisesse me dizer algo que as palavras não ousavam expressar. Após o jantar, Mateus sugeriu uma caminhada pela propriedade, mas seu pai preferiu ficar para descansar. Sem pensar muito, eu decidi ficar também, sob o pretexto de arrumar a cozinha. Mateus me deu um beijo rápido na testa e saiu. No silêncio que se seguiu, ouvi passos atrás de mim. Ele não disse nada, apenas ficou parado, observando.
Seus olhos deslizaram pelas curvas do meu corpo, sob o linho leve do vestido que mal delineava a cintura. Alguém tem que fazer isso, respondi à sua presença, sem me virar. Ele se aproximou um pouco mais, o suficiente para que eu sentisse o calor de sua proximidade, mas sem nos tocar. Eu me virei e não vi um sorriso em seus olhos, mas um olhar penetrante que parecia me despir de toda e qualquer defesa. Você não deveria se esconder tanto atrás desse papel de boa esposa, ele sussurrou, inclinado para mim. As palavras pairaram no ar e eu não consegui formular uma resposta. Ele, no entanto, não avançou mais, apenas se afastou calmamente em direção ao corredor, deixando-me ali, com as mãos molhadas e o coração martelando no peito. Não dormi a noite inteira. Cada estalo da madeira da casa colonial, cada sombra na parede parecia ecoar as perguntas para as quais eu não tinha resposta. E ao meu lado, Mateus dormia profundamente, inconsciente da tempestade que se instalara no meu coração. Pela manhã, Helena não conseguiu encontrar a paz. Acordei antes de todos, ou, para ser mais exata, mal consegui pregar os olhos. Os raios de sol esgueiravam-se pelas cortinas de renda, banhando a cozinha em uma luz suave. Saí do quarto em silêncio para não acordar Mateus, que ainda ressonava em sua satisfação. Na cozinha, vesti um shortol, pijama curto, de algodão fino, azul claro, que mal cobria as curvas harmoniosas do meu corpo, e comecei a preparar o café. Meu olhar deslizou para a janela e encontrei Sr. Augusto já sentado à mesa da varanda, com uma xícara nas mãos. Parecia que estava esperando há muito tempo. Em seus olhos, a mesma faísca inquieta que notei no carro. Ele vestia uma camisa de linho leve, dobrada nos antebraços fortes, e calças escuras. Sua postura era ainda firme e imponente, apesar da idade avançada. Cedo para o trabalho no jardim, não acha? Sua voz ressoou, calma, mas cheia de uma energia inesperada. Não respondi de imediato. Em vez disso, abri o armário de louças e servi o café em uma xícara de porcelana. Eu sentia o olhar dele acompanhando cada movimento meu. Sentei-me em frente a ele, tentando manter uma distância que, no fundo, eu sabia que já havíamos cruzado. A conversa era superficial, sobre o clima, os planos para as flores do jardim e assuntos familiares rotineiros, mas sob a superfície, desenrolava-se outro jogo. Um jogo silencioso, não dito, cheio de tensão e gestos perigosamente próximos. Quando Mateus e os outros saíram para a feira de artesanato na vizinha Tiradentes, Sr. Augusto sugeriu que me mostrasse a área atrás da casa. Temos um pequeno pomar lá, com árvores frutíferas que você não pode perder, ele disse, e seu sorriso era tão sutilmente inconveniente que me deu um arrepio. Saímos juntos por um caminho estreito, ladeado por altas palmeiras e arbustos floridos típicos da Mata Atlântica. O sol brilhava em nossas costas, enquanto as sombras dançavam no chão de pedras. Cada movimento dele era lento, seguro, como se quisesse sincronizar seu ritmo com o compasso da minha respiração. Eu estava descalça, e a sensação da terra sob meus pés era inesperadamente íntima. No meio do pomar, entre as mangueiras e jabuticabeiras, já que laranjeiras em flor não seriam um bom contraste em Minas Gerais, paramos. Eu me encostei ao tronco de uma árvore, cruzando os braços sobre o peito, como se quisesse me proteger, mas meu olhar para ele era um desafio. Você não devia olhar para mim assim, ele sussurrou, a voz urgente, mas cheia de segredo. Prendi a respiração, sentindo o coração palpitar na garganta. Suas mãos se estenderam lentamente e seguraram as minhas com firmeza, mas com uma ternura assustadora. Os dedos dele se entrelaçaram nos meus de forma tão natural que quase doeu. Não precisamos mais esconder isso, ele falou baixo, sem tentar me beijar. O toque foi mais forte que qualquer palavra. Foi ali que a tensão tátil se tornou quase insuportável. Neste momento, à distância, ecoaram as vozes alegres e o riso de algumas crianças brincando no jardim vizinho. Nós nos separamos em silêncio e voltamos. Cada um com a consciência de que o ponto de não retorno havia sido ultrapassado.
À noite, quando a família se reuniu novamente à mesa, notei que Mateus estava estranhamente tenso, dedicando mais tempo às chamadas de celular do que à conversa. Senhor Augusto, no entanto, não perdia a oportunidade de me lançar olhares longos e significativos que, ao mesmo tempo, me atraíam e me aterrorizavam. Quando todos se retiraram para dormir, eu permaneci na cozinha, lavando a louça, tentando abafar a tempestade de emoções que fervilhava em mim. Ouvi passos silenciosos atrás de mim. Ele estava parado, recostado na soleira da porta, com uma expressão que não me dava esperança de paz. Você sabe que não adianta fingir, ele disse baixinho, e sua mão tocou minha face com uma suavidade inesperada. Você há muito tempo deixou de ser a boa esposa que acha que precisa ser. Fechei os olhos quando seus lábios roçaram os meus. Foi um beijo cheio de promessas, perigoso e irresistível ao mesmo tempo. Quando nos separamos, minha respiração estava acelerada, e eu soube que não havia mais volta. No instante em que parecia que nosso segredo seria eterno, as luzes da casa se acenderam e um tinido de vidro ecoou. Alguém se aproximava. Afastei-me dele, com a sensação de que o fim do jogo estava próximo, mas a pergunta permanecia: quem sabia de tudo e o que viria a seguir? O sol descia lentamente atrás das colinas de Minas Gerais, tingindo o céu sobre ouro preto em tons dourados e laranjas. No ar, misturava-se o perfume da grama recém-cortada com o cheiro distante da terra molhada. Eu, Helena, ajustei com cuidado meu vestido leve, um chemise de seda crua que se ondulava suavemente ao redor das minhas coxas, movendo-se comigo como uma segunda pele. Puxei um chale de seda azul marinho sobre os ombros, cuja maciez ao toque era quase erótica, mas mantinha a decência. Nos pés, usava sandálias de tiras finas que acentuavam meus tornozelos esguios, e a pulseira de ouro em meu pulso tilintava suavemente a cada passo. Meus cabelos estavam presos em um coque solto e despretensioso, de onde alguns fios escapavam livremente para a testa. Entrei na oficina nos fundos do casarão, onde Sr. Augusto estava terminando o trabalho em uma nova treliça de madeira para as buganvílias. Suas mãos fortes, cobertas por uma fina camada de pó de serra, trabalhavam com uma precisão e calma que contrastavam com seu olhar penetrante. A cada vez que eu entrava em seu campo de visão, aquele olhar mudava sutilmente, tornava-se mais quente, mas também mais perigoso. Vou ajudar você, ofereci com um leve sorriso, aproximando-me para entregar-lhe uma ferramenta. Nossas mãos se encontraram novamente, desta vez com mais firmeza, mas ainda com um toque de malícia contida. Mateus, nesse meio tempo, havia ido à cidade resolver algumas compras. Eu senti a tensão entre mim e Sr. Augusto aumentar a cada segundo da nossa solidão. Os olhos dele brilhavam ao me observar, e estava claro que o caminho de volta não existia mais. De repente, a mão dele se estendeu para o meu rosto. Seus dedos acariciaram lentamente minha bochecha, enquanto a outra mão me puxava para perto. O beijo que se seguiu foi profundo, lento e cheio de ânsia, mas sem qualquer pressa. Nossos corpos se tocaram levemente, mesmo tentando manter a calma, senti o fogo acender-se em meu peito. Era a sensação proibida que há muito tempo eu temia, e ao mesmo tempo, desejava. O Sr. Augusto quebrou o beijo, deslizando a ponta dos dedos pelo meu pescoço, onde o chale não cobria. Ele tinha o queixo na altura do meu, e o hálito quente dele sussurrou: você cheira a jasmim, e a pecado. Essa pequena confissão, esse foco no cheiro e na proximidade, adicionava uma camada de fetichismo sutil e íntimo ao momento. De repente, na extremidade da propriedade, o som de um motor de carro. Mateus estava voltando. Sr. Augusto se afastou com a mesma calma controlada, virando-se para as ferramentas como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, com os lábios latejantes e o coração batendo como um sino. À noite, no jantar, Mateus parecia cansado, mas satisfeito. Eu sorria, mantendo a distância, mas minha mente estava cheia das dúvidas e da paixão que eu não conseguia dominar.
Quando todos foram dormir, eu fiquei na varanda, cercada pelo silêncio da natureza noturna. O ar estava quente, mas um silêncio tempestuoso reinava em minha alma. Eu sabia que o que começara como um jogo inocente havia ultrapassado os limites e mudado tudo para sempre. E, justamente quando eu estava prestes a fechar os olhos, vislumbrei um movimento na escuridão do jardim. Uma sombra que não deveria estar ali. Alguém, ou algo, estava observando o nosso segredo. E essa não era nem de longe a coisa mais aterrorizante. Sob a luz tênue da lua, o jardim parecia calmo, mas eu sentia o ar ao meu redor lentamente adensar-se. Minha respiração acelerou quando uma silhueta emergiu da escuridão entre as árvores. Não era ninguém da família, isso estava claro. O homem desconhecido aproximava-se em silêncio. As sombras cobriam seu rosto, mas eu reconheci sua marcha firme e seu passo decidido. Quem está aí? Sussurrei, mas minha voz parecia estranha, como se pertencesse a outra pessoa. A figura parou a poucos passos de mim, e então levantou a mão lentamente. Helena, a voz grave ecoou, penetrando até a medula dos meus ossos. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. Meu coração saltou para a garganta. O segredo que eu escondia começou, de repente, a se desenrolar como uma teia de aranha sob a tempestade. Eu sabia que aquela noite não seria como as anteriores. Havia algo maléfico, perigoso no ar, e ainda assim, irresistivelmente atraente. Quem é você? Perguntei, tentando esconder o tremor na voz. Eu sou aquele que conhece a verdade sobre sua família, ele respondeu, e seus olhos brilharam de um modo estranho à luz da lua. A verdade que você achou que poderia esquecer. Senti minhas pernas fraquejarem. Meu segredo, a paixão, a mentira, tudo era apenas o começo de um jogo muito mais sombrio do que eu jamais poderia ter imaginado. O ar ficou imóvel ao meu redor. Naquela noite, em Ouro Preto, a beleza histórica e a serenidade da paisagem se transformaram em um palco para o meu pesadelo. Eu, Helena, estava na varanda, meu coração pulsando na garganta sob o tecido de seda do meu chemise. Meus sandálias elegantes pareciam presas ao chão, e o leve tilintar do meu bracelete de ouro era o único som que ousava quebrar o silêncio. Eu sou aquele que conhece a verdade, repetiu a voz grave. O homem, envolto em sombras, deu mais um passo, revelando um físico forte e a elegância de alguém que não era estranho ao poder, usando roupas escuras e bem cortadas. Seu olhar era uma mistura de frieza e urgência. Que verdade, consegui balbuciar, finalmente. Não entendo do que está falando. Ah, você entende sim, ele retrucou, com um sorriso seco. Não se trata apenas do que acontece na oficina ou na cozinha. Isso é infantil. Estou falando de negócios, Helena. De herança. De como seu querido Mateus e o venerável Senhor Augusto construíram o império deles. Essa revelação me atingiu como um choque elétrico. Eu tinha me afundado em um drama passional e proibido, pensando que o pior que poderia acontecer era a traição ser descoberta. Mas, de repente, o palco mudou. O meu caso com o sogro era apenas o sintoma, não a doença. Você está enganado. Mateus é um homem íntegro, defendi, mais por reflexo do que por convicção. O estranho riu, uma risada baixa e cortante. Íntegro? Ele e o pai roubaram a minha parte. O patrimônio da fazenda nova não é apenas deles. E você, com sua beleza e seu charme, era apenas a peça ideal para manter o jovem herdeiro distraído e feliz. Ele se aproximou mais, invadindo minha bolha de conforto. Senti o cheiro de couro fino e de um perfume masculino e intenso. Seus olhos, agora mais visíveis, eram de um castanho escuro e intenso, fixos nos meus. Eu vi o jeito que você olha para o sogro. O jeito que ele a toca. É um segredo pequeno e sujo, mas serve para mim, ele sussurrou, a mão se levantando em um gesto de ameaça sutil.
você vai me ajudar a conseguir o que é meu. Ou a sua pequena traição será revelada, não apenas para o seu marido, mas para toda a sociedade de Belo Horizonte. Naquele momento, senti uma mistura de medo e uma estranha excitação. Ser exposta, ter meu segredo mais íntimo usado como arma, era a coisa mais aterrorizante. O que você quer que eu faça? Perguntei, sentindo a derrota em minha voz. Ele sorriu, triunfante. Quero que você encontre os documentos que o Sr. Augusto esconde. Ele é metódico. Deve estar tudo em um cofre, ou em um escritório que ele usa apenas para o lado obscuro dos negócios. Você tem acesso. Você está perto. Tão perto que pode sentir o cheiro dele. Neste ponto, o homem inclinou-se rapidamente e beijou minha mão com uma possessividade fria, uma carícia autoritária que me deixou paralisada. A tensão entre nós era puramente de poder. Ele me via como um instrumento, e eu era a vítima do seu jogo. De repente, ouvimos o chocalhar de chaves e o som de uma porta se fechando, não muito longe. Alguém tinha saído para a varanda lateral. O estranho recuou rapidamente para a escuridão. Pense rápido, Helena. O tempo está acabando. Estarei esperando por uma mensagem sua, ele disse, antes de se fundir com as sombras dos arbustos. Eu cambaleei, apoiando-me em uma coluna da varanda. Minha cabeça girava. Eu era apenas a boa esposa na superfície, a amante secreta por baixo, e agora, a peça-chave em um golpe financeiro e familiar. As paixões que me consumiam eram apenas fumaça em um incêndio muito maior. E, vindo da varanda, Sr. Augusto me viu. Ele não perguntou o que eu estava fazendo ali. Apenas me olhou com aqueles olhos penetrantes, cheios de desejo. Ele sabia que algo tinha acontecido. O que houve, Helena? Seus olhos estão brilhando, ele murmurou, aproximando-se. Nada, eu disse, a voz quase inaudível. Só o frio. Ele se aproximou e, em vez de me beijar, pegou meu xale de seda dos meus ombros e o enrolou cuidadosamente em minhas mãos, sentindo a textura da seda por um instante. Era um gesto de intimidade diferente, um foco na sensualidade do tecido e na minha vulnerabilidade. Não minta para mim. O que você esconde? Eu não consegui responder, presa entre dois homens perigosos e um segredo que poderia destruir toda a família. A chantagem do estranho, que eu descobri chamar-se Rogério, um primo distante e ardiloso de Mateus, me deixou em um estado de vigília constante. Eu mal conseguia encarar o café da manhã. Cada olhar de Mateus parecia uma acusação, e cada toque de Sr. Augusto na minha mão ou braço, gestos que, sob o manto do recato, se tornaram mais ousados desde a nossa confissão no pomar, eram um lembrete do risco duplo que ocorria. Rogério queria os documentos naquela mesma noite. A ameaça de expor não só a traição, mas o esquema financeiro, era o meu pior pesadelo. Mateus, por sua vez, estava cada vez mais tenso e distraído, totalmente alheio à paixão proibida entre mim e seu pai, mas claramente absorvido pelos problemas do negócio familiar. A oportunidade surgiu à tarde. Mateus saiu para uma ligação urgente no centro da cidade, e Sr. Augusto se recolheu para a cesta no quarto principal. Eu sabia que precisava agir rápido. O escritório do Sr. Augusto ficava em uma ala mais reservada. Eu vestia um conjunto de malha fina, cor de vinho, com uma saia lápis que acentuava minhas curvas e uma blusa de gola alta, simples, mas elegantemente apertada. Calcei sapatilhas de veludo preto, que me permitiam mover-me em completo silêncio pelo piso de madeira polida. Achei a chave do escritório escondida atrás de um quadro, como Rogério havia sugerido. Lá dentro, a atmosfera era pesada, cheirava a charuto e papel antigo. Comecei a procurar. Onde um homem meticuloso esconderia os segredos da herança? Eu vasculhei gavetas, estantes e, finalmente, encontrei uma porta falsa atrás de uma estante de livros, que revelava um pequeno cofre de ferro embutido na parede. Não havia como abri-lo sem a combinação.
Senti o desespero me consumir. Eu falhara. De repente, a porta do escritório se abriu, e Sr. Augusto estava parado ali. Ele não parecia surpreso, mas seu olhar era de decepção e desejo misturados. Eu sabia que você estava inquieta, ele disse, a voz rouca. Mas não pensei que estaria procurando por isso. Eu me virei, meu corpo tremendo. Não é o que você pensa, Augusto. Eu só. Não minta mais para mim, Helena, ele interrompeu, aproximando-se lentamente. Sei sobre o Rogério. Ele me ligou. Ele tentou me chantagear, e eu soube que ele viria atrás de você. E você, como a boa esposa que você tanto odeia ser, veio atrás dos meus segredos. Ele estava a centímetros de mim. A proximidade, a tensão, a quebra final do sigilo, tudo isso se tornou um combustível perigoso. Você quer os documentos? Ele sussurrou, a mão roçando a lateral da minha coxa sob a malha fina da saia. Eu lhe dou uma chance. Me beije. Com a paixão que você esconde. Me mostre que você não é apenas uma espiã. Seus lábios encontraram os meus em um beijo avassalador e desesperado, diferente de todos os outros. Não havia mais espaço para o recato ou para a censura. Eu me agarrei à sua camisa, sentindo a rugosidade do linho sob meus dedos, uma fixação tátil no momento proibido. Era um beijo de traição, de entrega e de poder. Ele me levantou e me sentou sobre a mesa de madeira, esmagando pilhas de documentos. Por um instante fugaz, eu senti que tudo estava perdido, mas que, finalmente, eu era desejada e vista. Mas a paixão durou pouco. De repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Mateus estava ali. Seus olhos varreram a cena, a estante aberta, o cofre revelado, e nós dois, esmagando os papéis do seu pai. Seu rosto estava lívido, não de raiva, mas de uma dor profunda e desilusão. Então é isso, ele disse, a voz baixa, mais perigosa que qualquer grito. O segredo da família não era a herança, não é, papai. Era a sua esposa. Sr. Augusto se afastou de mim, recuperando a compostura, mas o olhar de Mateus estava fixo em mim. Você me usou. Você o usou, Mateus disse, a dor transformando-se em fúria fria. Ele apontou para mim, depois para o pai. A herança é secundária. O que vocês fizeram destruiu tudo. Atrás de Mateus, a porta da rua se abriu. Era Rogério. Ele olhou de Mateus para Augusto, e finalmente, para mim, com um sorriso de vitória nos lábios. Achei que iriam gostar da minha surpresa, ele disse. O jornal já tem a história. Não sobre os documentos, mas sobre a traição. A capa sai amanhã. Aproveitem a noite, família. Eu cambaleei, o mundo girando. Meu maior medo se concretizara. A paixão havia sido exposta publicamente, e o meu papel na queda daquela família, cimentado. Minha mão buscou meu colar com o pingente de gota, apertando-o com força. Sr. Augusto deu um passo em direção a Rogério, mas Mateus se colocou na frente do pai, com um olhar fixo em mim. Pegue suas coisas, Helena. E vá embora. Você não faz mais parte desta família. Eu estava sozinha, exposta, com a certeza de que aquele casarão histórico, aquelas colinas mineiras, eram o palco da minha ruína. Mas, enquanto eu corria para o quarto, a imagem de Rogério sorrindo e o olhar de Augusto me chamando, me fizeram hesitar. Será que a verdadeira história da herança, e o meu papel nela, ainda não tinham sido revelados?